colocando aqui no chat, se vocês estão me ouvindo. Vamos começar aqui. Estamos aqui com o Walter Silva Neto, aluno aprovado, e a sua família. O nosso aluno ele foi aprovado aí em terceiro lugar no concurso aí do Colégio Militar em Salvador. Estamos esperando também a família do João Lucas, que foi aprovado em Fortaleza. Acho que aconteceu algum probleminha lá com eles, mas possa ser que no decorrer da nossa live eles consigam chegar, tá bom? Como a gente começa tudo em nosso curso pontualmente, nós já vamos aqui dar início, né, à nossa programação. No decorrer, pessoal, da nossa programação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui no chat, certo? Tiver alguma pergunta para fazer para eles, quiser interagir, eu vou repassando para eles a pergunta, tá bom? Eu separei aqui uma lista de perguntas, né, para os nossos convidados, e eles vão falar um pouquinho, né, da experiência, né, que eles tiveram, né, com o curso, e também como é que foi toda a preparação, né, do nosso aluno, né, como é que ele se desenvolveu, qual foi os desafios que ele teve, vai ter um momento também que ele vai falar um pouquinho, então vocês pais, vocês podem, de uma certa maneira, né, identificar algumas características que vocês podem estar aplicando para os seus filhos. O grande objetivo dessa apresentação é para isso, é para que vocês possam tomar algumas dicas, né, algumas lições que possam ser aplicadas com seus filhos, tá bom? Então, vamos aqui já dar início. Eu quero que vocês se apresentem, né? A mamãe, o papai, o Walter, para que o pessoal que está aqui acompanhando, eles possam, né, já saber um pouquinho, já ficarem um pouquinho mais íntimos de vocês. O áudio está mudo, o áudio está mudo. Tá. Boa noite, pronto. Meu nome é Anne, eu sou mãe de Walter da Silva Novaes Neto, meu filhote aqui, foi aprovado no concurso do Colégio Militar aqui de Salvador, em terceiro lugar. Boa noite, eu sou o Walter Júnior, pai do Walter Neto. E o Walter? E eu sou o Walter Neto, já disseram. O famoso. Pronto, pessoal, vamos lá. Eu vou começar aqui a fazer algumas perguntas, né, que eu selecionei para a gente começar a nossa reunião. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, Walter, eu quero que você, a mãe e o pai, conte primeiro, né, como é que vocês descobriram, né, o Clube de Exatas, né, da onde é que vocês conheceram. Conte um pouquinho como é que foi a experiência de vocês. Na verdade, assim, eu conheci pelo Instagram, anúncio mesmo do Instagram, e assisti uma aula, acho que uma live tipo essa, foi logo quando começou a pandemia, que as escolas pararam, o Neto estava em casa, já estava com esse projeto de estudar para o colégio militar. E assisti uma live, assisti uma primeira aula experimental, achei bem dinâmica, bem interessante, e resolvi matricular no curso. Foi basicamente assim. Não, Chico. Pronto, então... E aí... Oi, diga. Não, continue. Pensei que você já tinha terminado. Ele foi matriculado, começou a fazer, e aí eu fui percebendo, eu fiquei realmente, assim, surpresa, de início, eu tinha um pé atrás um pouco com esses cursos online, principalmente com criança, né? Porque com a gente já de adulto já é difícil, mas eu fui vendo que ele estava bem empolgado, ele estava interagindo. E vocês, professores, especialmente assim, você, a professora Gleica, tinha uma metodologia, um jeito de ensinar que parecia que estava aqui dentro de minha casa. Parecia que estava do lado dele, realmente. Você resolvendo as questões de matemática, às vezes eu ficava aqui no cantinho olhando, pausadamente, resolvendo, interagindo, ele de cá, os outros coleguinhas também do grupo, da sala, aí ficavam entre eles discutindo uma forma de fazer, uma outra, às vezes depois da aula ficavam com a sala aberta resolvendo questão entre eles, ele ensinando os coleguinhas ensinando ele, e aí eu percebi, eu comecei a mudar um pouco da minha visão, assim, em relação ao curso, a distância para a criança, eu vi que realmente, assim, era possível, claro que exige um esforço dele, exige um interesse dele, mas, graças a Deus, as coisas, assim, se conectaram, né? Se juntou o interesse dele, uma turminha boa, que eu percebi que tinha uns coleguinhas que eles ficavam até mais tarde estudando, resolvendo questão,
E a metodologia realmente, assim, de vocês tinham um jeito de ensinar, que realmente me surpreendeu. Maravilha. O Walter quer comentar alguma coisa, Walter, sobre né? Percepção do pai, né? isso? Bom, esse projeto, né, na verdade, né, do Colégio Militar, até começou com a Anne, né? E ele Neto, né, estudava numa boa escola, tal, e ela viu esse projeto, tal, e acabou tanto eu e tanto o Neto, né, acompanhando e fazendo assim, continuando, né, a esse projeto. Mas, assim, uma percepção minha, quer dizer, como ele estava matriculado aqui num curso em Salvador, um curso de referência, né, que tinha elevado percentual, né, de aprovação, né, e só que assim, né, tem certas coisas que acontecem assim na vida da gente, né, e aí veio essa pandemia, e era um colégio, era um curso, né, de forma tradicional, mas presencial. E a Anne, né, como ela falou, e ela navegando aí no Instagram, viu um anúncio, uma amiga comentou, né, fez uma aula experimental e de fato, assim, a ideia nossa, eu no início era até meio, não, eu falei assim, pô, para que vai botar mais um curso, ele está fazendo esse, tem a escola, tal. Aí, não, vamos botar só por um mês, porque, como foi no início da pandemia, as escolas também, né, não estavam preparadas para esse formato de ensino. Então, que era presencial, né? Então, eles foram se estruturar. Então, quer dizer, acabou dando férias antecipadas para as crianças, né, para eles se reestruturarem. Então, para ele não ficar ocioso, né, parado, ela colocou nesse curso. E o interessante é que, à medida que foi fazendo um curso, né, e criança, eu, né, um adulto, né, faço o curso EAD e, às vezes, eu tenho meus problemas de assiduidade nas aulas, né, mas, de fato, né, a metodologia, a forma como fazer, e a gente percebendo a evolução dele. Óbvio, né, a criança, ela tem que acreditar naquilo, né, ela tem se ela não acreditar naquilo, se torna bem mais difícil, né. Mas, assim, a metodologia, o formato, e aí foi continuando. Bom, ao passar do tempo, ele acabou fazendo, né, esses 2 cursos, porque um já está matriculado, mas era um outro formato, né, de aulas gravadas e tal. E qual que seria o diferencial, né, nesse sentido, né? Que é a interação, né? Já que você não tem o presencial, né? No caso, eu estou falando do clube de exatas, né? A interação é muito grande, né? Os professores, entre os alunos, às vezes terminava as aulas, deixava o link aberto lá, as crianças iam fazendo as questões, né? Um ensinando o outro, e isso, né? A criança ensinar, né, o que aprendeu é a forma mais produtiva para ele aprender, né? Então, de fato, o curso foi muito além das minhas expectativas, né? E por isso que a gente está aqui, né? Para também ajudar a propagar, né, esse curso aí que, de certa forma, ele foi muito bem realizado, né? Muito bem montado, metodologia bem assertiva. E fora que, assim, licença aqui, o carisma que vocês têm você, particular, e a professora de português, que eu vou deixar de ressaltar, né? Que tem um jeitinho com as crianças que parece que está do lado das crianças. E as crianças ficam íntimas, ficam as brincadeiras, um jeito que vocês têm de interagir com eles. Então, assim, realmente eu gostei muito, eu recomendo. Inclusive, como meu marido falou, estou aqui disponibilizando meu tempo para estar participando dessa live, porque realmente, assim, eu gostaria de ajudar outras crianças que realmente sonham com o projeto do Colégio Militar, estudar no Colégio Militar, porque nem sempre pode ser que não conheçam, e às vezes a gente tem um pé atrás em relação a curso à distância, acha que não é possível, e realmente, assim, é um curso possível de você estudando, claro que o menino tem que se esforçar, tem que acompanhar, você manda Como muitas qualquer tarefas. curso, né? Qualquer curso, na verdade, assim, o menino tem que se dedicar, a criança tem que se dedicar.
não vai passar se não estudar. Pode estar no melhor curso desse mundo. Realmente o menino estuda. Morre de estudar, não morre de estudar. Mas é um ano que realmente, assim, a família tem que estar do lado, tem que estar apoiando. Você não vai poder estar todo final de semana saindo, indo para a praia, indo passeando, indo para shopping, sabe? Você tem que se conscientizar. Eu, no início do ano passado, já tinha uma consciência de que seria um ano que a gente ia diminuir as viagens, não que a gente viaje muito, mas ia ser bem menos, a gente tem que ficar mais tempo em casa, deixar de ir para certos eventos, para poder apoiar ele, porque realmente, assim, é um projeto da família. Um outro aspecto importante também é criar uma ambientação, um ambiente para a criança estudar. Então, aqui a gente preparou o quarto dele, tinha uma mesinha e tal, para não ter assim, interação. Ele tem uma irmã mais nova, né? Então, os pais têm que buscar, né, criar um ambiente, né, para que a criança consiga se concentrar, né? É também um aspecto importante. Outro que eu lembrei aqui, pode falar nisso. Você tocou em um ponto importante, que a gente fala muito com os pais, essa questão. O envolvimento da família no processo de aprendizagem ele é fundamental. Se a família ela não se envolve, que é um objetivo da família, que não é um objetivo isoladamente do aluno, não tem como você alcançar o resultado. Você tocou em um ponto importantíssimo. Ver a rotina de estudo. Tem até uma pergunta aqui no YouTube que o pessoal está perguntando, a Renata Soares. Como foi a rotina de estudo para a prova? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Mas o ponto que você tocou foi justamente isso. Ter o quarto ali, um ambiente, né? Que seja propício para o estudo, que não seja um ambiente de que facilite ele a ficar se dispersando. Então, é o papel da família, né? De você tornar as coisas mais agradável possível. Eu quero que vocês também falem também, porque às vezes é a realidade de alguns pais, que os pais trabalham e tudo mais. Eu acho que a Anne, né? Se eu não me engano, você trabalha de plantão, né, Anne? Então, tem dias que você estava em casa, tem dia que você não estava em casa. Vocês falem também um pouquinho sobre isso, que pode ser a realidade que alguns pais têm, né? Que às vezes a criança pode estar em alguns momentos sozinha, o pai às vezes não vai estar ali, mas mesmo não estando ali, tem a questão do suporte da família em outros momentos. Quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, assim, por sorte, ele é um menino que, em geral, ele cumpre os horários dele, ele é bem responsável. Mas eu sempre, quando eu estava no trabalho, eu dava uma ligadinha aí, já entrou na aula, está fazendo a aula, eu sempre estava acompanhando. Mas em relação a isso, ele nunca me deu muito trabalho, não. Então, assim, ele assistia às aulas nos horários, ele fazia as atividades. O que ele dava um pouquinho de trabalho era um pouco a redação. Tal de passar limpo a redação, que todo final de semana, toda semana tem redação, vocês estão corrigindo, estão entregando a redação corrigida toda semana. Isso é um diferencial realmente, assim, porque tá toda semana fazendo redação, botando os meninos para treinar a redação. Isso eu achei bem, bem interessante no curso. Ao longo do ano, né, vocês colocaram uma corretora, agora já tem direto, então isso foi um ponto bem positivo, que eu gostei. E, assim, a gente fica, né, menino nessa idade, por mais que o menino seja estudioso, às vezes tá jogando, né, particularmente, assim, veio num ritmo de estudo bom. Quando chegou no finalzinho, faltando um mês para a prova, acho que ele já estava meio cansado, meio de saco cheio, e os coleguinhas da escola estavam com um jogo novo, ele estava mais disperso. Chamei ele, conversei, meu filho, tá chegando perto, já nadou, vamos se dedicar. Mãe, de vez em quando, tem que chamar, botar no colo, conversar um pouco, dar aquela injeção de ânimo, né? É o papel da gente, conversar também, apoiar. Então, basicamente isso. Assim, além acho que já comentou um pouco mais cedo, mas além do cenário, assim, a ambientação física, né? Tem a questão, assim, da ambientação psicológica. Perfeito. Então, foi um projeto, né, que partiu da mãe, né, da Anne, né, mas que a gente conseguiu envolver todos que estavam envolvidos, né, os pais e ele. Então, todo mundo comprou a ideia. Então, os pais também têm que ter uma forma, né, de estimular, de fazer com que a criança também compre a ideia. Porque se ela não comprar a ideia, ela vai fazer o curso forçado, só vai fazer o beabá, né, aquilo ali, né? E para você sempre ser mais, né, você tem que, às vezes, ultrapassar o que é o rotineiro, né? Então, esses dois aspectos são importantes também.
Pronto. Vocês aproveitem e falem um pouquinho da rotina, né? Como é que foi a rotina dele no decorrer da semana? Começava segunda-feira, tinha já um cronograma de atividades para ele, para auxiliar tanto no colégio quanto no que o curso fazia. Ele também estava em outro curso. Como é que era essa rotina do Walter? Conte um pouquinho para a gente. Na verdade, assim, de manhã ele tinha as aulas da escola, né, aula online, e vocês já mandavam, vocês sempre mandam antes as atividades para eles irem assistir, resolvendo, estudando. Aí na segunda, e na quarta e na sexta, vocês têm o horário da aula, né, a aula dele era 4 horas, 4 às 6, mas normalmente sempre vocês avançavam um pouquinho, né, resolvendo questão. E tinha dias que eu chegava do trabalho aqui 6 horas. 7 horas da noite, sexta-feira, vocês estavam aí com a sala aberta, resolvendo questão. Ele com os coleguinhas, às vezes você também, normalmente com você também. Tinha redação, final que vocês mandavam um tema para estar resolvendo, para estar fazendo, e no final de semana encaminhando. Normalmente na terça-feira, no máximo, vocês estavam entregando a redação. A gente tentava dar uma olhadinha na redação com ele, via os erros, as orientações. O outro curso eram aulas gravadas, então ele assistia a aula, tinha o horário que fosse conveniente para ele, né? E ele adaptava aí nesse meio tempo. E o material que você sempre mandavam umas provas de Brasília, de vários lugares, umas questões para ele estar resolvendo. Ele resolvia normalmente no dia off, né? Na terça-feira ou na quinta-feira. Ele sentava algumas horas da tarde para resolver. Mas, assim, eu vou dizer a você, ele teve que se esforçar, teve que estudar, mas eu não acho também que foi nada assim extenuante, que eu ficava muito preocupada em relação a isso, com meu filho. Claro que é muito mais do que ir para a escola, mas quem decide, quem quer fazer um concurso do militar, sabe que vai ter que dar um pouco a mais. Mas se eu falar a você que eu acho que sacrificou, ele sofreu, foi sofrimento, não foi, ele conduziu bem. E vocês, assim, tinha uma forma, por mais que puxasse, mandasse tarefa, mas tinha um jeito leve de conduzir as coisas. Eu achei sem muita pressão, eu achei tranquilo, razoavelmente tranquilo, assim, não achei que foi algo que estressou, que fez ele sofrer. Eu sempre estava conversando também com ele, reconhecia o esforço dele, falava que independente do resultado, que eu reconhecia que ele estava se esforçando, estava estudando, que eu estava orgulhosa dele, da postura dele. Isso era, durante o ano, foi algo assim que sempre sentava, botava no colo, perguntava como ele estava se sentindo, quais eram as expectativas. Ele ficou bem tranquilo. Ele veio sentir mais a pressão na hora dos simulados. E simulados que... Aí, quando tinha o simulado, eu fazia assim, botava ele no quarto, criava um ambiente todo de prova, de simulado, com horário, com tudo. A família, a gente ficava aqui também, todo mundo fora, mas a gente criou um ambiente semelhante, né? Para ele também sentir um pouquinho a pressão, né? Porque a escola dele não é uma escola que tem esse perfil a escola antiga, de ter muita prova, de ter essa pressão de resolver muita prova. Ele não tinha muito esse costume. Então, ele veio começar a fazer isso depois, durante o curso. A preparação. Então, a preparação. Pronto. Tem o pessoal que está perguntando aqui algumas coisas interessantes. Se ele estudava aos finais de semana, como é que era a rotina dele no final de semana? E também estão perguntando se os pais ajudavam na resolução das atividades. Eu não ajudava em nada de resolver atividade. O pai ajudava um pouco, eventualmente, porque a área dele era de matemática, uma questão ou outra. Mas, em geral, era com os professores mesmo, quando ele tinha alguma dúvida com Vinícius, com Gleica. O que eu ficava, assim, que eu cobrava um pouco mais a redação, porque ele tinha essa resistência de fazer a redação, não era nem de fazer a redação, de passar limpo a redação para postar no grupo. Mas não sentava, não, para resolver a questão com ele. E em relação ao final de semana, ele estudava, final de semana, sim. Não ficava o dia inteiro estudando. Normalmente de manhã ele acordava, dava uma estudadazinha assim de manhã, no meio da manhã,
e à tarde ele estudava um pouquinho também, tinha as atividades da escola, mas não ficava assim o dia inteiro estudando. Nem eu acho que na época da prova, perto da prova, ele ficou. Agora ele resolvia as questões de matemática todas que você mandava. Isso era mais o quê? Uns 3 horas por dia. Tinha domingo que ele estudava pouquinho, 1 hora só. Ótimo. Vou agora aqui para Elisângela. Elisângela, seja bem-vinda. Está conseguindo ouvir bem? Seu microfone tá fechado. Tá fechado ainda. Aí, Tá me ouvindo agora? Agora tô. Se apresente aí um pouquinho para o pessoal que está te acompanhando, né? A mamãe do João Lucas. Fale um pouquinho, né? Como é que foi a rotina, né, de estudo do João Lucas, né? Até levar ele à aprovação. Como é que vocês conheceram o Clube de Exatas? E também como é que foi a questão, algumas perguntas que a gente já fez aqui para o Walter, né? Que se ele estudava, se o João Lucas estudava nos finais de semana, se vocês pais ajudavam na questão de resolver questões, foram algumas perguntas que o pessoal aqui já fez. Faça um resumozinho aí dessas perguntas em relação ao João Lucas. Ok, a gente é aqui de Fortaleza, né? E a gente conheceu o clube passando no Instagram. A gente estava atrás por causa da pandemia, a gente queria que o João Lucas tivesse pelo menos algumas orientações a mais do curso, e a gente viu o curso no Instagram e a gente achou interessante, aí meu esposo, ele olhou, viu e gostou, e a gente entrou em contato com você e viu a questão da matrícula, viu como era o curso e resolveu matricular ele. Ele estudava online no colégio, começou antes da pandemia, começou no colégio, e ele já tinha feito o curso do militar ano passado, ano retrasado, né? E não tinha logrado êxito. Só que aí, como ele queria, insistiu, queria fazer de novo, então a gente disse, o que é que a gente vai fazer para ele não ficar tão ocioso? Vamos fazer um curso, vamos atrás de um curso, como a gente viu o curso de vocês, a gente não conhecia, então a gente matriculou o João, ele começou a assistir a aula de vocês, apesar de que ele tinha aula online do colégio, né, que ele fazia o 6º ano, e à tarde, quando dava, que ele não tinha aula, ele assistia o curso de vocês ao vivo. Depois ele ficava gravado, ele assistia no horário que tinha disponibilidade. Mas ele estudava o dia inteiro, né? Tanto nas aulas do colégio quanto no curso. E final de semana ele estudava no sábado, né? Mas ele tinha o tempo de descanso dele. Não era direto estudando, não. Ele já tinha feito, então ele tinha uma base de estudo, e aí ele tentava mais se aprimorar em algumas coisas que ele tinha um pouco de dificuldade. Redação, português, que ele tinha mais dificuldade, e matemática ele sempre gostou muito. Então ele participava de Olimpíada, né, no colégio, e gostava demais da matemática. Então aí com o curso foi excelente, porque ele começou a ver coisas diferentes, mais puxado para o lado do colégio militar, porque ele tinha feito um curso também num colégio anterior que ele estava, ele fez uma preparação, mas eu não achei um curso 100%, eu achei um curso muito pequeno, assim, não é nem um curso pequeno que eu digo, é um curso fraco, porque ele estudava muito e eu não via que ele tinha um resultado tão bom, entendeu? Então, de vocês, eu senti que o curso ajudou muito mesmo, muito. Ele melhorou muito mesmo. Tanto que passou, né? Parabéns, parabéns. E faltou só um detalhe aqui do que o pessoal perguntou. Se vocês, Sim. pais, ajudavam ele quando ele tinha dúvida nas questões, como é que era isso? Vocês davam esse suporte? Como é que era? Sim, sim, sempre que ele tinha uma dúvida, quando o pai perguntava ao pai dele, ou ele mesmo via as dúvidas e atrás a tia ajudava, então uma tia que ajuda ele demais na questão das aulas, né? Eu não ajudava muito, porque tempo eu não tenho muito para ajudar ele nos cursos. Ele estuda, sempre estudou muito sozinho, mas as dúvidas que surgiam, ele perguntava sim, com certeza a gente tirava.
É aquela questão que a gente fala com vocês, né, pessoal? O envolvimento da família, né? Já entrou tia, né? Cada um com uma história. É o envolvimento realmente da família. A família está envolvida, é um projeto, né? Projeto de uma preparação. Se você estudar apenas como um estudo normal, como se você for em ritmo de colégio, sendo bem sincero, se o aluno for em ritmo de colégio, o aluno não passa. Ele tem que encarar realmente que é uma preparação, que ele está competindo com outras pessoas, que ele tem que se superar a cada dia. Agora, claro, sem ser algo que passe dos limites. Você vê que, por mais que os meninos estudavam bastante, não era uma coisa de 24 horas. Tinha horário de descanso, tinha dias que se descansavam. É aquela questão, não deixam de ser crianças, é você balancear. Vai puxar? Vai, mas você balanceando, tendo tempo para tudo, né? Mas, claro que o estudo ele tem que ter um ritmo muito maior do que o histórico escolar que o aluno ele tem. Então, isso é um fator importante. Então, vamos lá, para algumas outras perguntas que eu selecionei aqui. O pai do Walter, ele tocou aqui um ponto importante, que é a questão do psicológico. Eu queria saber, Elisângela, que você me falasse um pouquinho sobre como é que era a atitude mental de tanto sua quanto do seu marido em relação à aprovação dele. Vocês duvidavam, tinham medo de que ele poderia não ser aprovado, de ter uma decepção? Como é que foi essa questão da confiança em relação à aprovação no decorrer do ano? Conte um pouquinho sobre isso. Vinícius, ele, desde o início, queria muito passar, né? Então, o que a gente deixava claro para ele é que se ele realmente queria passar, ele tinha que se esforçar para isso. Mas, se ele não passasse novamente, eu até fiz a pergunta, você quer realmente fazer o concurso, quer entrar, quer estudar para entrar? Porque você não é obrigada a fazer para voltar um ano, né? Mas se você passar, você vai ter que voltar o ano de novo. Você vai querer? Ele disse, eu quero, mamãe. Então, ele, primeiro de tudo, ele tem que querer. Porque o aluno, quando ele não quer, quando os pais é que querem que ele passe no colégio militar, fica mais difícil, fica a cobrança maior, ele fica, né, fica aquela coisa na cabeça, eu tenho que passar, porque meu pai quer, minha mãe quer. E o João não, a gente deixava bem à vontade, João, se você não passar, não se preocupe, é você e o seu futuro, então você tem que dizer se realmente você quer. Se você quer, batalhe pelo que você quer. Então, a gente tentava passar para ele isso, que é a vontade dele. Então, se ele quer, ele tente e consiga. Se não, ele desista. Mas ele sempre quis, adorou o curso, então tudo ele se esforçava, tudo ele estudava, mamãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, era dele mesmo, entendeu? Nós nunca forçamos, nem nunca vamos forçar ele a nada, é sempre o que ele quer. Eu acho isso importante. Isso é muito importante. Eu achei um ponto interessante. A gente, no decorrer do curso, a gente via cada família é uma situação diferente, né? Nesse caso, o caso do João, pelo que você falou, era uma coisa natural dele. E teve pais que, no decorrer do curso, literalmente lutou para que o filho terminasse a preparação, porque o filho não queria de jeito nenhum. Agora, um detalhe importante que alguns pais me falavam, que no dia da visitação da escola, tinha filhos que falavam assim, pô, se eu soubesse que o colégio militar era tão legal assim, eu tinha me dedicado já antes. Então, às vezes, é interessante para os pais plantar um pouco desse sonho, mostrar, colocar vídeos, né, do que é a escola, o que a escola pode proporcionar, ter essa conversa para que a criança ela possa sonhar o sonho junto. Tem um caso mesmo de um aluno que, os gêmeos, né, eles não chegaram a ser da turma nem do Walter, nem da turma do João Lucas, era da turma de mais cedo. A mãe lutou o ano todo porque eles queriam desistir, e aí eles foram indo. Eles não conseguiram passar no colégio militar, mas passaram no colégio da polícia. Eles fizeram o concurso do colégio da polícia e os dois passaram. E para a mãe isso foi uma vitória, porque ela lutou o ano todo com eles para que eles pudessem fazer o curso, que era para o bem deles, que independente de passar ou não, isso seria um conhecimento que ficaria para eles. E eles foram, chegou um momento que eles foram se empolgando no finalzinho, ali na reta final, e graças a Deus conseguiram, né, a aprovação em outro concurso, mudaram até de cidade, né, para poder prestar se matricular na escola, que eles são de Recife, foram para Petrolina.
Vamos lá. Agora, outra pergunta aqui. Vou deixar por enquanto aqui seu áudio mudo, Elisângela. Quando for, você abre o seu. Agora, para o Walter. Em algum momento, Walter, você pensou que não iria conseguir, que estava muito difícil? O que te fez, assim, nos momentos quando você pegava um assunto que estava muito desafiador, que você tinha dificuldade, que passava uma dúvida na sua cabeça, o que te fazia persistir? Logo no início da pandemia, quando antes mesmo de começar a aula online, já tinha até entrado nesse outro curso. Aí teve algumas vezes que tinha umas atividades e que eu não tirava uma nota muito boa. Aí eu não sabia se eu ia conseguir passar. Eu pensava, se eu não estou tirando nota boa agora, como é que eu vou tirar depois? Se agora as coisas estão até mais fáceis. Mas aí depois, no próximo dia, depois de eu conversar com a minha mãe por um tempo, já eu já não pensava mais assim, eu pensei, tá, vou tentar de novo. Mas aí, depois de um tempo que eu entrei no clube de exatas, percebi eu estava tirando notas muito boas nos simulados, nas atividades, acertando bastantes questões. E, no final, deu o resultado. Pronto, Excelente maravilha. resultado, por sinal, né? Com certeza. Terceiro lugar não é para qualquer um, né? Nessa turma dele, né? Ele e mais outro coleguinha que passaram pela primeira vez, né? 23 outros, né? Vitoriosos, né? Já era a segunda, pelo menos a segunda vez, né? Mas, assim, um aspecto assim, a gente colocava para ele, o objetivo era passar no concurso. Como aqui na Bahia foram 25 vagas, né? Se passar em 25º, está excelente, né? Então, o objetivo era aquele, né? Então, inclusive, assim, quando saiu o resultado, né, até me emocionei um pouco, né? Mas no sentido de que aquilo foi o resultado do esforço dele, né? Até digo assim que o maior percentual, né, assim, de importância no resultado dele é a vontade da criança, né, querer atingir aquela meta, né, e se esforçar para isso. Então, assim, particularmente aqui com ele, né, ele se esforçou, né. Uma coisa assim, eu sou engenheiro, né, então sempre tento tentar organizar as coisas, né. Então a gente aqui no início a gente fez uma tipo agenda, um checklist. É importante isso, que você recebe uma apostila de 60 questões, aí você tem a semana para fazer. Então, já ajudar a criança a fazer uma agenda, um calendário, né? Para fazer A rotina. submetas, né? Atinge aqui, faz 15 questões tal dia, depois tanto, para poder ele se balizar, né? Isso aí também a gente fez aqui com o Neto, né? Na verdade, o pai ensinou ele que ia fazendo. Ele anotava lá as tarefas, atividades da semana, lista dos atas. Aí ele ia checando do lado, né? Porque quando começa, tem a aula da escola, são várias atividades da escola também, para não se perder, não ficar atrasado, não ficar embolado, para não Perfeito. sobrecarregar. Então, assim, a organização é importante. Ele, inclusive, Neto passou de primeira. Esse ano, muito assunto que ele aprendeu para fazer na prova, ele aprendeu no curso, porque ele não viu na escola, ele não, ou foi ver no final do ano, quando já tinha passado a prova do e ver ainda na escola bem levezinho, ainda bem no início, né? não no nível do militar, da prova do militar. Então, muita coisa que ele aprendeu do 5º ano foi no curso de vocês. E vocês também têm um jeito de ensinar que às vezes eu ficava de olho, assim, preocupada, porque, assim, tem a metodologia da escola, a escola dele tem um jeitinho interessante de ensinar matemática que eu gosto, eu ficava com receio de embolar, né? Vocês estarem ensinando de um jeito, a escola de outro e confundir. Mas era uma forma bem tranquila, bem suave e bem objetiva, né? Sem muito raciocinando também, muito raciocínio, levando a criança a raciocinar, como é a forma da escola deles. Não é só aquela coisa decoreba, é assim, assim. Isso eu ficava preocupada em ver as oportunidades que eu tinha de assistir aula, eu sempre ficava atenta a isso. O pessoal aqui está perguntando qual a idade do Walter. 11 anos. Respondendo. 11 anos. 11 anos. E o João Lucas fez a prova com quantos anos, Elisângela? Tá mudo, tá mudo.
Ele fez a primeira vez com 10, né? E que foi na quinta série, e agora ele fez com 11. Ele ainda tem 11, vai fazer 12 ainda. Ah, ótimo. A mãe do Walter e o pai tocaram em um assunto que eu achei importante, que é a realidade que a gente fala na apresentação do curso, mas é bom vocês ouvirem de uma outra pessoa. O pai do Walter falou agora que quando foram matricular ele, das 25 vagas de Salvador, só 2 alunos que foi pela primeira vez. Os outros 23 é que estavam tentando pela segunda ou pela terceira vez. É o que a gente fala para vocês, que mais do que 50% são sempre alunos que estão tentando de segunda, né? Já tentaram uma vez e já foram para outra. No caso aí, o João Lucas é um aluno que está tentando pela segunda vez. Então, quando a gente fala isso na apresentação para vocês, quando a gente fala da importância, por exemplo, de o aluno começar a se preparar a partir do 4º ano, é justamente por isso. Porque um aluno do 4º ano, ele pegando o conteúdo todo, ele já vai pegando uma base, certo? Vai fazer todo esse ano de preparação, vai fazer a prova como experiência, e aí no 5º ano, que é o ano valendo, é o ano que ele está fazendo pela segunda vez. Então, ele não precisaria, teoricamente, perder um ano. E se não der certo, você ainda tem a terceira tentativa, que é quando está no 6º ano. Então, tem muitos pais que fazem isso. Tenta no 4º, se não der certo no 5º, tem o 6º ano, para ter 3 tentativas. Né? A primeira é só como experiência, mas a segunda já é valendo. Então, é uma orientação, uma dica que a gente sempre dá para vocês, e prova viva disso é o que aconteceu aí no concurso de Salvador, né? Só 2 que passaram de primeira. Vamos lá, para mais uma pergunta. Aqui vocês já responderam, como conhecer o Clube de Exatas, em relação às aulas online, né? Que é um fator que muita gente acha, né? Tem dúvida, né? Tem medo, né? Principalmente a mãe do Walter já falou um pouquinho, eu queria que a Elisângela falasse um pouco, mas depois a família do Walter complementasse. Vocês acham que seus filhos perderam algo em relação ao presencial, na maneira como a gente trabalhou dentro do Clube de Exatas com a aula online? Podem ser sinceros e responder da maneira como, da percepção de vocês. Qual a experiência que vocês tiveram com a aula online do Clube de Exatas? E se vocês acham que seus filhos ficaram prejudicados de alguma maneira, se ficou devendo alguma coisa em relação ao presencial? Pode falar primeiro, Posso falar? Pode. Não, eu acho que ele só ganhou, sabe, Vinícius? Porque ele fez um curso preparatório no colégio dele, onde ele estava, e eu acho que o proveito foi bem menor, o aproveitamento foi bem menor do que a online, porque ele chegava à noite em casa super cansado, porque ele estudava de manhã, né? De tarde ele fazia as tarefas dele e ele voltava para o curso à noite. Então ele chegava morto de cansado. E eu vi que com isso, um ano todinho, foi um ano de curso preparatório à noite, ele se desgastou muito mais, tanto que eu acho que isso fez com que ele não passasse, porque com vocês no curso online nem era o dia todo, e ele tinha as aulas do colégio, então ele tanto tirava notas boas nas aulas do colégio também, fazia Olimpíadas, passava em Olimpíada. Então eu acho que a online veio melhorar muito mais para ele, porque ele estava descansado, ele estava em casa, ele estava assistindo a aula, entendeu? Então eu acho que ele teve um aproveitamento excelente. Perfeito. A família do Walter quer complementar a pergunta? Em relação ao online, se vocês acham que ficou devendo algo, né, do presencial, qual a percepção de vocês em relação a isso? Neto, o que fala? Eu acho que do presencial para o online, se não tivesse o Clube de Exatas, acho que seria bem mais difícil, porque, assim, eu teria que... Os assuntos do outro curso não bastavam, eu teria que pesquisar lá um monte de sites, porque era... Para ver os vídeos era rapidinho, só 15 minutos, 5 minutos para fazer as coisas e dar uma revisão. E, assim, o Clube de Exatas também ajudou bastante, e também, quando a gente ia para a escola ou para algum curso, tinha que ir no carro, e até que eu ganhei um tempo, assim, e foi bom, porque deu para estudar mais. Claro que esses 10 minutos de deslocamento pelos 5 dias da semana podem, assim, não ser muito, uma fração desses 10 minutos
que a gente fica estudando, mas juntando todos os dias do ano, até que faz uma grande ajuda. Eu preciso fazer um complemento, né? Na pergunta, né? De relação a se o curso, se tem uma diferença do curso presencial, algo mais ou menos assim, né? Em relação ao virtual, né? Ao presencial. Ao presencial. Assim, a minha visão é a seguinte, um curso EAD, né? Ele é uma característica diferente, né? No curso presencial você vai ter a presença das pessoas, o contato, né? Você está vendo os movimentos da pessoa, né? Mesmo no curso você está tendo no vídeo, né? Mas você não tá vendo todo o corpo fala, né? Com aquele livro lá de mais de 50 anos, né? Que fala a respeito disso. Mas, assim, o curso EAD, ele é um complemento, né? E, assim, nesse ano de 2020, que a gente teve essa pandemia, inclusive no meu próprio trabalho, né? A gente até lutava para ter um home office e tal, mas, assim, em função desse cenário, né, forçosamente tivemos que trabalhar em casa, as crianças tiveram que estudar em casa, e no caso, assim, das empresas, elas viram uma oportunidade, opa, não é tão ruim assim, não. Então, inclusive, na minha empresa, ela vai continuar com esse home office, né, óbvio, não todos os dias, né, porque viu vantagem. Então, assim, são duas plataformas diferentes, né? São duas formas de interação diferentes, né? Uma complementa a outra, né? Perfeito. Na verdade, assim, minha opinião, para a escola mesmo, dos meninos, a questão online, né, a aula, sem ser aula física presencial, comprometeu muito, porque não é só aprender o assunto, estudar o assunto, são outras coisas, outras habilidades que o menino tem a questão dos amigos, a socialização e Perfeito. tudo mais. Isso aí é ponto que a gente nem discute mais, infelizmente, veio essa pandemia. E, assim, mas para um curso preparatório, o que eu percebi? Realmente tem uma grande vantagem a questão do deslocamento, que ele já não perde esse tempo, esse custo que para a gente que trabalha, a gente tem que pagar uma pessoa para levar o menino, trazer o menino, é uma preocupação a mais. E que acaba saindo mais barato, assim, se você pensar no deslocamento, às vezes no curso, e fica menos cansativo para ele. Mas, assim, eu acho que quando eu dou minha opinião, eu tenho 2 filhos, então a menina tem um neto e um menino. E são 2 crianças criadas iguais e são diferentes. Eu acho que a gente, como pai, como mãe, a gente tem que conhecer nossos filhos, estar presente e ver cada criança. Porque tem criança que se adapta a uma metodologia, tem criança que já não se adapta, entende? Tem criança que se adapta numa escola formato tradicional, outra numa construtivista. Cada criança é uma criança, as pessoas são diferentes. Perfeito. Eu, particularmente, minha experiência foi positiva. Por que me surpreendeu e por que eu digo que foi positiva? Porque eu não esperava tanto. Eu não esperava que um curso online complementar fosse dar os assuntos que ele não viu na escola, não tinha visto na escola, entende? Na forma como foi dada, dele adquirir a competência daquilo. Segundo, que conseguiu prender ele. Realmente, assim, eu percebi ele interessado. Mas isso não era só, tem um interesse muito dele, ele é um menino esforçado, mas também eu percebia que vocês, os professores do curso, tinham uma metodologia, tinham um interesse, eu percebi em você estar ali resolvendo questão, discutindo, debatendo com os meninos uma forma de resolver, podia resolver assim, podia resolver assado. Então, isso que eu digo assim, me surpreendeu. Eu realmente assim, não esperava, e hoje eu já digo, é possível você fazer um curso online, se seu filho se esforçar, desejar, como a mãe do outro coleguinha falou aí, se for interesse da criança, ele se dedicar, ele se esforçar, é possível, com um curso online, ele acompanhar e passar, de repente passar. Não é algo assim, não é possível. É bem possível, sim. Perfeito. Essa é a minha opinião. Complementando aqui, por exemplo, para alguns pais, né, já que a gente está tocando essa questão do online,
O que, na visão de vocês, Anne, depois eu vou passar para a Elisângela, é fundamental para que um aluno ele possa aproveitar o máximo possível que um curso online tem para oferecer? Como o pai do Walter falou, são plataformas diferentes, né? Sempre você vai ganhar uma coisa e perder outra. Você ganha em tempo, você consegue ter as aulas disponíveis para assistir depois, que no presencial você não vai ter. Perde um pouco, às vezes, na questão da interação, apesar que a gente sempre está procurando, dentro do ambiente virtual, com a aula ao vivo, ter essa interação entre professor e aluno, até mesmo entre os colegas, para que não perca isso. Mas o que na visão de vocês é fundamental para que o aluno ele aproveite o máximo, né, o que o curso online tem a oferecer, no caso do Clube de Exatas? Gente, primeiro, eu acho que tem que ter uma estrutura física, né? Como a gente já falou, ter um espaço físico, ter um equipamento de computador, celular, o que for bom para o menino tá acompanhando. Teve um períodozinho aqui que o computador deu um probleminha, a gente já viu que correu para resolver, porque realmente tem que dar essa estrutura para o menino. Tem que estar... a gente também tem que estar, de vez em quando, olhando a aula, se tornando presente, mesmo distante. Ele perceber que a gente está se interessando, fazendo as atividades, está, de vez em quando, cobrando, olhando se ele está fazendo. Eu acho que, assim, é se fazer presente mesmo e mostrar para ele que a gente está ali, né? Que é um projeto de todos nós, mas, acima de tudo, também, como são crianças, são meninos, a gente tem que estar colocando para eles que tudo é possível. Eles podem passar, como podem não passar. E o fato, de repente, de não ser aprovado, não significa que ele não é um menino bom, um menino que estude, não, a gente não reconhece o esforço dele, entende? Eu acho que quer complementar? Sim, em relação aos equipamentos, né? Por exemplo, assim, às vezes quem não pode ter um notebook, né? Às vezes tem que usar o celular. A tela do celular não é interessante, né? Então, se conseguir, por exemplo, conectar o celular à TV para ter uma tela maior, né? A criança, aqui, por exemplo, esse computador que a gente está usando aqui com vocês, ele estava com problema na tela, ficava tremendo. Aí eu conectei a TV, aí ficou uma tela grande e tal. Isso a gente percebeu que ajudou ele, tanto é que ele gostava, quando o computador funcionava bem, ele queria deixar conectado à TV, porque você tinha tela maior, né? Até porque você tem interação, né, com as outras caixinhas aqui, né? Como a gente está aqui, né? Tem uma tela, tem um pessoal aqui. Então, fica maior, né? Mais fácil, mais fluido para ele poder acompanhar as atividades, né? Agora, Elisângela, complementando a pergunta que a gente fez para a família do Walter. Tá mudo. Concordo plenamente com eles na questão do ambiente, do computador, que isso tudo facilita. Também a gente, como eles falaram, a mãe falou aí, ficar sempre atento, porque eu acho que quando a gente dá apoio a eles, se pergunta como é que foi a aula, vê o que é que eles estão aprendendo, se eles estão tirando as dúvidas, isso é importante, porque faz com que eles se interajam mais, que eles se interessem mais, apesar de que eles já querem, né? Então, eu acho que a aula online, eu achei muito bom, para o João foi muito válido, tem crianças realmente que não se adaptam, mas eu acho que com a ajuda dos pais, eles vão conseguir, porque você pode ver a aula depois, né? Como o João às vezes não dava, porque ele tinha aula tarde, às vezes chegava tarde, mas ele assistia depois às aulas, tirava as dúvidas, com a ajuda de vocês, dos professores, quando tinha alguma coisa que precisasse, entrava em contato. Então, fantástico, eu acho que ele teve um aproveitamento muito bom. Perfeito. O pessoal está perguntando aqui no YouTube, vou fazer aqui a pergunta para a família do Walter, qual é o tipo de materiais que o Walter estudou e quais as notas que ele tirou. Eu acredito que a nota que está perguntando foi a nota na prova, né? Então, respondam para a gente, por favor. Ele estudou pelo material que vocês forneciam, tinha as aulas gravadas do outro curso. O que mais que ele estudou? O livro. Inicialmente, né, ele estava... Aí, por exemplo, aí teve uma participação bem forte minha, né? Aquele livro, um cara famoso aí do... Laércio. Matemática para vencer. Né?
É o tem livro mais que a gente para indica vencer, do curso. né? Então, assim, como tem muitas questões, aí a questão da organização, né? É dividir, botar submetas, uma quantidadezinha de questões para fazer todo dia, né? Mas aí, quando começou o curso, eu vou ser sincero, o livro ficou meio de escanteio aqui, a gente não usou mais não, né? Tanto é que a gente vai passar para outras pessoas que queiram, né, estudar para o colégio militar, né? Ele usou mais esse livro no início, mas depois eram mais aquelas listas que vocês mandavam, que mandavam muita questão para resolver, né? Sim, Que mais? Qual foi a tua pergunta? Não, As foi notas. a nota que ele tirou. Bom, a nota, o que acontece? São 12 questões de matemática. Aqui em Salvador, agora é uma prova única. São Na 12 verdade, questões no de Brasil matemática. todo. No Brasil todo, Né? é esse mesmo sistema. 12 questões de matemática, 12 de português e a redação que vale 10 pontos. Na prova de matemática, ele tirou 9, acertou 9 questões. Na verdade, foi a maior nota. Tiveram outras crianças que tiveram essa nota, 9. Mas foi a maior nota de matemática das crianças que fizeram. Ninguém fez mais do que 9. Português foi quanto, pai? Ele errou 2 questões, tirou 10. Mas são 10 a 12 6. questões, acertou 10. E redação foi 7 de 10. A nota dele foi 7,80 e quanto? Foi quase 8. 7,89, eu acho. Esqueci agora, viu? Mas foi 7 alguma coisa. Sim, Sendo que a maior nota de redação aqui foi 8 e alguma coisa, a maior nota de redação. Olha, vai olhar aí? A questão da nota também é muito relativo, né? Porque tem anos que se faz, conversando com colegas meus do trabalho que têm filhos que estudam lá, né? Aí eles falando, pô, eles reclamando porque teve ano que fizeram uma prova muito fácil, um bocado a gente fechou a prova e tal. Então, é muito relativo essa questão da nota, né? Até porque, por exemplo, estava percebendo, não lembro direito qual foi a nota, mas assim, a diferença de um para outro, assim, é 1/10, 2. Às vezes, por exemplo, acho que do terceiro para o quarto, Foi às vezes as notas, o que diferenciou foi a desempate, redação. né? Mas fato é que a prova de matemática esse ano aqui foi muito difícil. Eu vi a prova e, assim, era um comentário geral. Inclusive, assim, até o próprio comandante, nós já teve uma aula, uma reunião, né, com o comandante lá, e ele falou que viu a prova e que achou a prova bem difícil. Estava parabenizando as crianças que passaram. E realmente foi uma prova bem difícil, especialmente a de matemática. A de português foi o padrão, manteve o padrão. Mas a de matemática foi bem difícil. E, assim, por exemplo, hoje teve uma reunião dos pais com os comandantes, né, falando na parte didática, né? Por exemplo, teve uma, aqui em Salvador, pelo menos, né? Mas acredito nas outras escolas também, porque eles fazem tudo, né, tudo casado, né? São 14 escolas no Brasil. A redação, ela antes era uma parte da literatura, hoje ela virou uma matéria, né? Então, está ganhando importância, né? Até no próprio concurso, né? Ela teve um peso maior, né? E assim, tá treinando redação foi bem importante. Está fazendo redação toda semana, porque a redação esse ano pesou bastante. Então, tem que realmente caprichar aí nessa questão da redação, as crianças, porque nos anos anteriores não valia, era um percentual, né? Era uma pontuação da prova de português, bem menor. E agora não, agora foi um diferencial. Proporcionalmente, acho que é maior que 1/3, né? Assim, na hora da computação, né? Da computação da nota, né? Óbvio que para fazer uma boa redação, né? A criança tem que ter um nível de leitura, né? Tem que ter costume, né, de ler, né? E a prática, né? Oi? E a prática, fazer redações constantemente. Para você escrever, você tem que conhecer as palavras. Para conhecer as palavras, você tem que ler, né? Então, assim, isso foi até uma vantagem dessa escola dele, né? Que incentiva muito, eles leem muito, né? Esse período da pandemia até deu uma relaxada, mas a escola estimula, né? A antiga, né? Muito a estudar, a ler, né? E aí acaba a criança criando, né? Um glossário aí de palavras para poder
utilizar, né, na redação, né? Pronto. Antes de eu passar para Elisângela, eu quero até fazer um comentário, porque foi uma das perguntas que fizeram aqui em relação a disponível a redação das crianças. Eu acredito que deve ser em relação ao que o curso faz, né? É isso, a gente disponibiliza para os pais, né? Como a mãe do Walter até comentou. A gente passa a redação para o tema, a proposta da redação, e em uma semana a corretora ela corrige tudo comentado, o que o aluno precisa melhorar, o que o aluno errou, o que precisa corrigir, porque tem dois tipos de redações. Tem a redação de simulado, que a gente dá nota, e tem as redações que são de feedback. Então, a gente vai lá e dizer o que o aluno acertou, o que o aluno errou. Tem até um gráficozinho que a professora faz, que se o aluno está melhorando, tem as coresinhas, né, que o aluno ele atinge a cor de acordo com o grau que ele está da redação, e tem as coresinhas também, que é referente quando ele não vai bem, ele decresceu, tem umas coresinhas também que a gente tem essa didática na parte de redação. Então, as redações, os pais podem entrar em contato com a corretora, pedindo auxílio, você colocou isso aqui, como é que eu posso fazer para o meu filho melhorar? Então, toda a orientação em relação à redação, vocês vão ter, e é algo que tem toda semana. Toda semana eles vão fazer redação, vão ter a devolutiva, e vai estar lá tudo explicadinho, vocês vão ter acesso à coordenação, à corretora do curso, né, para poder tirar qualquer dúvida que seja. Então, é algo que a gente bate muito, antes mesmo do edital sair e colocar o peso maior na redação, a gente já trabalhava com isso, foi até um diferencial que a gente teve no nosso curso. Então, quantos outros cursos estavam ainda não valorizando tanto a redação, a gente desde o início a gente valorizou a redação, e isso fez um grande diferencial, né, na questão também do resultado final do pessoal. Então, quero que a mãe do João Lucas, a Elisângela, fale um pouquinho, né, sobre a pergunta que eu fiz para o Walter, né, da questão de qual é a nota, né, que ele tirou no concurso, e como como é que o material que ele estudava, qual era o material que o João Lucas estudava no decorrer da preparação. Ele estudou com o material de vocês, né, indicado por vocês, ele tinha um livro e estudava, fazia todos os simulados, além dos outros que ele tinha conhecimento também, onde ele pegasse questão, ele estava fazendo. Ele tirou a nota dele de matemática foi 7,66, se eu não me engano, em português foi 8,33, a média dele foi 7,50, e assim, a redação que pesou mais, realmente, todo mundo falando aí que o peso era bem maior, ele tirou 8, né? Então foi bom porque ele subiu, ele ficou em 20º, são 40 aqui em Fortaleza. O nível das provas do Colégio Militar sempre são muito altos mesmo, as provas são difíceis para a idade deles, às vezes até para a gente, né, que a gente não tem muito costume, eu não tenho, tem coisas que eu não sei responder, eles sabem, né? Então é difícil realmente para essas crianças, eu acho um nível muito alto, porque todos dizem que o nível é de 8ª série, né, do ensino normal, né, mas para o Colégio Militar o nível é bem alto. Então, graças a Deus, de 1.000 e poucas crianças, ele tirou o 20º lugar. Então, ele foi muito bem mesmo. Eu estava até preocupado, perguntei a você a questão não, vamos ver a redação, né? Aí, quando ele tirou 8 na redação, ele ficou morto de feliz, porque o que ele mais queria mesmo era tirar nota boa em redação. E o curso Exatas foi fundamental na redação, ele gostava demais. E a redação, inclusive, foi carta que ele mais estudava e mais gostava aí, né, com a tia Glei, que ela ensinou bem para eles, uma maravilhosa redação. Então, erros bestas deve ter tirado ele de uma nota melhor, porque um erro ortográfico, alguma coisinha, com certeza tirou a nota dele, porque ele fez uma redação fantástica, ele é muito bom em redação. Perfeito, perfeito. Já complementando aqui essa pergunta, eu queria ouvir de vocês, a primeira a Elisângela vai responder, em relação ao suporte do curso, o que vocês têm a dizer, né? Acho que nenhum curso online é fundamental, né, a questão do suporte, já que você não tem, às vezes, aquela questão do contato físico, né, para o aluno poder estar ali, tirando a dúvida com o professor ali no final da aula. Como é que é a questão do suporte? O que vocês têm a dizer do suporte do curso? Eu gostei demais, eu acho que o suporte é fantástico, tanto com você quanto com os professores.
A gente tem um WhatsApp, a gente se comunica, tudo que ele tinha dúvida, alguma coisa, fala com a professora para ela tirar a dúvida e mandava coisas para ele, você também. Então, tudo que tinha ver alguma questão, a gente podia se comunicar depois, que às vezes não dava para comunicar online, mas a gente se comunicava pelo WhatsApp. Então, todo o apoio de vocês, fantástico, não tenho o que dizer. Muito bom. Obrigado. A Anne e o Walter. Concordo com o que ela falou. Também, assim, percebia, vocês tinham essa disponibilidade, tanto você quanto a professora de português, que a gente mandava um zap, estavam sempre respondendo, e respondia rapidinho, atendia telefone, a professora de redação também, ela é de Belém, né? Ela aqui corrige a redação, ela é de Belém, né? Pois é, a gente contactou, ela respondia rapidinho, e assim, era uma relação, se criou uma relação próxima, sem nem se conhecer, de parceria, né? Porque eu sentia uma parceria em vocês, sentia que vocês também estavam nesse objetivo, tinham comprado essa vontade de aprovação, vocês estavam ali realmente dedicados e ajudando. Tinha diria assim, essa parceria com vocês do curso. Então, realmente, como eu falei para você, quando o Neto fez, eu encontrei você lá na porta do colégio, eu agradeci pelo ano, que foi um ano difícil, né, para todos nós, e ficou mais fácil para ele, para a gente, com esse apoio que o curso deu. Então, realmente, eu tenho muito essa sensação, assim, em relação ao curso de vocês, da parceria. Então, eu sou muito grata ao ano, ao que ocorreu, a ter encontrado vocês no Instagram e ter confiado. Então, eu acho que é isso. Vocês foram parceiros, vou usar essa palavra, assim, foram presentes e parceiros nesse processo aí de Neto. Teve um ponto aí interessante, assim, eu não sei se vai ser continuado, ou porque na turma, né, aquela coach lá, eu esqueci o nome dela, que ela fez algumas lives para os pais, né, porque às vezes os pais ficam ansiosos, né, com aquela, né, concurso, e acaba às vezes isso passando para a criança, né, então, porque os pais têm que passar tranquilidade, ponto, aspecto positivo, né? E aí como era o nome dela mesmo? Glécia. Glécia, nem que é de português. Aí teve, né, de português. Algumas lives com ela, né? Eu achei interessante, né? Ela também tem foi um filho, né, que também estava fazendo um curso, né? Acho que foi interessante isso aí. Perfeito. Ela vai continuar? A gente está pretendendo colocar também algumas reuniões esse ano. Na verdade, tem algumas surpresas que a gente até já falou para o pessoal, né, na apresentação do curso. A gente vai ter esse ano, a gente vai introduzir uma psicopedagoga que vai dar algumas lives para os pais na questão da orientação, da pedagogia, essa questão de rotina, criação de rotina. Vão ter alguns momentos que a Glécia também vai vir trazer algumas lives também, falando um pouco da inteligência emocional. Então, é aquilo que eu falo na apresentação para os pais. O curso, a gente enxerga o Clube de Exatas como uma parceria, pais, professores e alunos. Então, para os alunos terem o melhor rendimento possível, a gente procura trazer algumas coisas para os pais, para justamente orientar melhor vocês, baixar um pouco essa adrenalina, ter um pouquinho, né, de conhecimento na questão de como se comunicar com o filho, né? Porque são vários casos, né? Tem casos que às vezes o pai trabalha muito, né, e não tem às vezes como dar esse suporte, mas como é que mesmo assim o pai pode ajudar na questão da rotina? Tem famílias, por exemplo, que os pais são separados, é só a mãe única que está ali cuidando, então só o pai também. Então, são várias realidades. Então, você trazer o curso profissionais para estar ajudando em relação a isso é fundamental. Então, é uma coisa que a gente pensa, educação não é só você chegar lá e educar a criança, é você ter esse suporte, tá auxiliando os pais e envolver os pais no processo de aprendizagem, porque isso, consequentemente, você vai alcançar as crianças. É uma maneira que a gente enxerga a educação aqui no Clube de Exatas. E uma pergunta aqui para a gente já finalizar, tem mais duas perguntinhas. Se o pessoal do YouTube também tiver mais alguma pergunta, vocês podem falar. Na opinião de vocês, vamos começar aqui com a Anne. Se você fosse dizer uma coisa que foi fundamental, o que você diria? O que foi fundamental, primordial para o Walter ter alcançado a aprovação?
É difícil pontuar uma coisa só, né? Mas eu acho que primeiro foi a vontade dele, realmente, assim, a dedicação dele, ele ter se dedicado, ter estudado, o apoio da gente como pais, ter tranquilizado também. Claro que a gente queria que ele passasse, mas, acima de tudo, ele é uma criança, a gente tem que colocar para ele que é possível. A gente sabe que, por mais que a gente estude, às vezes a gente quer uma coisa, corre atrás, mas de repente não era para ser. Por mais que às vezes você esteja preparado, não é para ser. Então a gente colocava sempre isso para ele, né? Que da possibilidade de não passar, mas que tem que realmente se esforçar. Se você quer uma coisa, você tem que se esforçar. Eu vou colocar, eu não estou colocando de repente assim, por ordem, não sei se de importância, mas eu acho que tudo tem um percentual importante aí. E terceiro, o curso. O curso foi um curso muito bom. Um curso que preparou, como eu falei, é possível, eu era desconfiada com o curso online, mas é possível realmente, se o menino estudar, o menino se dedicar, que essa preparação do curso, ela é muito boa, ela alcança, ela é organizada, ela contempla todo o assunto, ela dá toda a programação, não ficou faltando nada. Lembra que eu perguntei assim, vai conseguir dar todo o assunto? Acho que no meio do ano, você, não, já está tudo certinho aqui, e realmente, vocês passaram, acho que o último mês, mais do que um mês, só revisando, só resolvendo simulados, resolvendo questões, já tinham dado todo o assunto. Então, eu acho que isso tudo junto contribuiu realmente para a aprovação dele. As lives que teve, né, durante essas brincadeiras, aquele dia de brincadeira que vocês fizeram, às vezes eu estou dando spoiler, né? De repente, o pessoal está aí na véspera. O pessoal já vai vir com muita expectativa para cá, não vai ter nem como pegar de surpresa. Então eu não vou falar. Não, pode falar. A live com aquelas atividades que fez com a coach, né? Os meninos gostaram muito, acalmou muito eles e tudo mais. Então, assim, foram várias coisas. Você ia percebendo ao longo do curso que vocês estavam querendo trazer coisas e se melhorando. Isso incentivava, isso servia de estímulo para eles, para a gente também, mas principalmente para eles. Eu acho que eles iam, sabe, criando a expectativa e vendo que vinha algo mais, iam se esforçando. Essa foi a minha percepção aqui em casa. Então, assim, realmente, como eu já falei para você, gostei muito, recomendo. Já recomendo, inclusive, para várias amigas, colegas, acho que o pessoal deve estar te procurando. E é isso. Criar um ambiente favorável de estudo para a criança. E a maior parte, eu acho que é tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Não vou atribuir uma coisa só. Assim. Mas eu acho que o interesse dele, o estímulo e tudo que a gente pode fazer para ajudar. Perfeito. É isso que eu falo. Elisângela. A mesma coisa, assim, principalmente, lógico, o interesse dele, né? Mas, assim, ano passado também, do ano retrasado para o ano passado, ele tinha interesse também, tinha muito interesse, se esforçou pra caramba, mas eu acho que a ajuda do curso foi fundamental, porque o outro curso não ajudou como vocês ajudaram, assim, ele se dedicou e teve ajuda, mais ajuda, eu acho que foi fundamental. E nossa também, a nossa ajuda como pai e mãe. Pronto. Agora, para a gente finalizar a última pergunta, vou começar com você, Elisângela. Se você fosse dar um conselho aos pais que estão assistindo e aos alunos também que vão fazer o concurso esse ano, qual conselho você daria? O conselho que eu daria para os pais, além de ver se o seu filho tem interesse, se ele realmente quer isso, além do apoio de vocês também, eu acho que os pais são fundamentais, porque quando a gente fica dando apoio e não cobrando, isso melhora a vontade deles, né? Porque quando às vezes a gente não percebe, mas pode estar cobrando sem perceber. Às vezes, filho, você estudou? Filho, você fez isso, né? Então, não, você tem que dar ajuda, você tem que estar do lado, você está precisando de alguma coisa,
ou conversar com eles, que eu conversava demais com o meu, né? Você quer realmente isso? Então, se você quer, eu vou lhe ajudar. Se você não quiser, não precisa fazer. Então, quando a gente dá apoio, a gente não cobra e a gente procura ajuda também, é fundamental. Eu acho que procurar também um bom curso, acompanhar, ajudar, ver o que eles estão precisando, eu acho que isso é o fundamental para eles, porque eles são crianças, como todo mundo falou, a gente falou aí, são crianças que eles têm uma responsabilidade muito grande, porque é difícil o concurso. Então, se eles querem, a gente tem que dar apoio, porque quando a gente cobra, é mais para a gente, não para eles. Então, tem que ver se é a vontade deles e a gente ajudar e procurar também um curso bom, né? Como o Clube de Exatas, para mim, foi fantástico. Então, recomendo também e falo para todos os nossos amigos meus, do meu esposo, que ele estudou no colégio militar e ele queria muito o filho no colégio militar, mas eu dizia para ele, não cobra, vê se ele quer, né? Então, no dia que ele conheceu o colégio, ele disse, papai, eu quero estudar aqui. Então, disse, então estude, faça por onde você entrar. E hoje é a realização dele, ele está morto de feliz, muito feliz mesmo. Parabéns, cara. Imagino a felicidade da família e principalmente do aluno, né? É um sonho Ele tá. realizado, é uma conquista, né? E eu sempre falei com o pessoal que foi aprovado, dizendo isso. É uma primeira etapa, né? É uma primeira conquista que vocês adquiriram, e agora é a confiança, né? É claro que você passando por um processo seletivo desse, você tem uma aprovação, a confiança que você leva para o resto da sua vida, né? Que tem É muitas verdade. batalhas pela frente, é uma grande bagagem, né? Então, só Isso. sucesso e agora aproveitar e se destacar lá dentro, né? Que é o que a gente quer. É o que eu dizia para ele, é a primeira etapa de muitas que vão vir, né? Então, ele sabe disso. Com certeza. Obrigada a vocês também. Gratidão. A família aí do Walter agora. Qual o conselho que vocês têm para dizer para as famílias, né, que estão aqui acompanhando a gente? Ele quer falar, falei. Que não é para desistir, tanto que eu já vi como é que isso funciona, essas histórias, até o que aconteceu comigo, agora parando para pensar, parece até uma crônica ou algo do tipo, mas... Fala engraçadinho. Mas é que nunca é para desistir, principalmente os filhos, porque se o pai desiste, o filho não consegue, se o filho desiste, nenhum dos dois consegue. Então, depende de todos. Não, deixa aí. Não, é basicamente isso que a Elisângela falou, realmente, para não ser muito repetitiva, mas colocar assim que é possível, é um sonho, é difícil, mas são poucas vagas, mas é um esforço que vale a pena. Agora ele já esteve na escola, a escola é grande, a metodologia é bem interessante, não precisa nem falar, né, do que a proposta da escola militar. Então, eles ficam, assim, encantados, né, com a ideia de estudar lá, e agora que já está lá. Então, é isso. Desde pequenininhos, eles já estão mostrando que correm atrás, que podem correr atrás. A gente saber que nossos filhos, eles têm um potencial, que às vezes a gente fica, é pequenininho, é criança e tudo, mas realmente, assim, se eles querem, eles têm a vontade, a gente apoia, é possível, eles podem, eles querem, eles correm atrás. E a gente tem que estar do lado apoiando, né? E procurando instrumentos, bons cursos, tudo para ajudar ele. Então, desejar boa sorte aí para as mães aí que estão vindo, as crianças que estão... Os pais também, os né? Pais, né? Os pais que estão esse ano aí vão iniciar essa trajetória aí, esse caminho, desejar boa sorte. E dizer assim, há um instrumento, o Clube de Exatas é um instrumento muito bom, que realmente, assim, ajudou muito, favoreceu muito. Então, só tenho a agradecer ao curso, parabenizar, né, as crianças que passaram, o João, e outra coisa, deixa os meninos na sala aberta, discutindo, resolvendo, continue deixando, que é algo bem bom. Eu achava algo bem positivo, as crianças ficavam depois resolvendo questão entre eles.
Eu achava isso algo muito bom mesmo. O engraçado é que Pra você, né? Se você foi algo natural deles, né? Porque a gente tem várias turmas. Nas outras turmas, né? O que acontece, pessoal? A gente tem os nivelamentos das turmas, né? Então, tem a turma mais avançada, os alunos que estão com as melhores notas, eles vão para a turma mais avançada, que a gente consegue correr mais, e tem a turma que vai no ritmo normal. Nas outras turmas, o pessoal dava o horário, eles queriam já sair, ou eles queriam ir para o grupo da resenha. Eles criaram um grupo do WhatsApp, que era o grupo da resenha. Então, a mentalidade deles era para resenhar. Na outra turma, que o Walter e o João Lucas faziam parte, a mentalidade dos alunos era o quê? Professor, terminou a aula, deixa aí, que a gente vai terminar as questões. Às vezes a gente saía, terminava a aula, porque a gente tinha outras aulas para a gente ministrar, deixava a sala aberta, eles ficavam lá resolvendo as questões. Teve uns que até comprou canetinha, né? Que a gente faz a aula com as canetinhas para escrever na tela do computador. Teve um que comprou canetinha para chegar e dizer, pronto, agora eu sou o professor. Chegava lá para resolver as questões. Então, foi algo natural, não foi algo que foi estimulado por parte da gente. A gente dá até parabéns aos alunos, porque foi algo natural deles, né? Eles falaram que eles queriam, terminou a aula, tem questão para fazer, vamos ficar aqui entre a gente para resolver. E eles mesmos ficavam, discutiam. Teve mãe que falou para mim que a aula terminava 6h30, e 8 horas eles já estavam ainda fazendo questões. Então, sensacional, verdade. sensacional. É verdade. É verdade. É verdade também. O João era um que adorava dar aula. Se tu tá dando aula, a gente ficou discutindo e um ensinando o outro, dizendo as coisas. Igual no colégio, ele era monitor. Quando terminava a aula, ele ficava tirando as dúvidas dos colegas. E é uma das formas de aprendizado, né? É uma coisa que a gente fala com os pais, que, por exemplo, se um pai ou a mãe ele não tem tempo para poder acompanhar o filho, o que você faz? Chegue no final da noite, né? Quando você chegar e tiver um momento com o seu filho, peça para ele ensinar para você o que ele aprendeu no dia, porque ele vai estar praticando o que é a questão do ensino. E isso é uma forma de você revisar o conteúdo e você conecta mais o conteúdo, a memória guarda mais o conteúdo. Então, é uma forma também que os pais podem fazer, pedir para os filhos, ensinar para eles o que eles aprenderam. É uma coisa que a gente fala, até na apresentação que a gente fez ontem para o pessoal, a gente falou sobre isso, de trazer isso, né, de apresentar para os pais, porque isso acaba ajudando, né, na memorização e no conhecimento do assunto. Então, pessoal, é isso. O pessoal aqui fez uma última pergunta. Se vocês, pais, presentearam seus filhos após a aprovação. E aí? Botar vocês na saia justa. É verdade. Deixa o Walter falar. E aí, Walter? Te deram presente, Walter? Sim, com certeza. Aí, ó. Ganhei. Eles disseram que daqui a um tempo a gente vai para Disney quando o dólar baixar. Que não tá bom para ninguém. E eles também, eu ganhei meu celular, que era o que o meu pai usava antes de ter o novo, e um monte de disquete. Foi bem presenteado, parabéns. E aí, a Elisângela? Vinícius, diga. Ele falou do celular, mas é importante colocar, né? Eles não usam o celular para se comunicar, né? Eles usam o celular para jogar, tal, né? E os pais têm que ficar bem atentos, né? Na verdade, acaba até, de certa forma, tirando a atenção deles, né? Não só no final que a gente começou a ceder ele usar o celular, né? Mas depois que começa no vício, no joguinho, né? É complicado, é um desafio, né? Então, celular é um problema. Independente de estar estudando para o militar ou não, a gente tem que ter esse controle, porque se deixar, eles ficam horas jogando, né? É verdade. Perfeito. É um calo que muitos pais vêm falar comigo em relação a isso. Joguinho é um problema. Então, a família tem que chegar de junto em relação a isso. Pode falar, Elisângela.
Não, o meu não gosta assim de pedir presente, mas ele pediu comemoração. Acho que a gente comemorou umas 3 vezes aí, desde quando saiu o primeiro resultado até o resultado final, ele queria sair para comemorar. A gente saiu para Perfeito. comemorar. Perfeito, perfeito. Mas as memórias que ficam, né? Acho que esse momento é o momento da família, né? Depois de toda a luta que teve, é mais do que justo comemorar. Então, parabéns, eu quero dar os parabéns para vocês, né? Porque, Obrigada. principalmente, primeiro para os alunos, né? Que são méritos seus, né? Esforço de cada um de vocês. E a família, né? Porque, como a gente fala, aqui no Clube de Exatas a vitória não é do clube de exatas, a vitória não é do aluno, a vitória não é só do pai, é um conjunto, é pais, professores e alunos. Então, parabenizar a família, parabenizar aos alunos, né? Porque se não tivesse esse suporte da família, essa questão da família estar ali chegando de junto, orientando, eu tenho certeza que o resultado não seria da maneira como foi. Então, eu quero parabenizar vocês por essa conquista, né? Que é motivo de comemoração e que seja a primeira de muitas conquistas, né? Que esses garotos brilhantes, né? Eles possam ter aí na vida escolar deles e na vida como profissional. Obrigada e agradecer a vocês também do Clube de Exatas, foram primordiais para a gente também, que tenham muito sucesso aí em tudo. E os meninos também, todos que passaram. Tem um, inclusive, que está com o João na sala dele. O Jander. Né? O Jander, que também é daqui e passou no curso, então lá. Ah, maravilha, maravilha. Pode falar. Valeu, obrigada. Por nada. Deixa a família do Walter das considerações finais. Obrigada. Queria agradecer, né, novamente a você, a equipe, não só você, a professora de português, a toda a equipe de vocês, desejar sucesso. Amém pelas palavras que você falou, que seja a primeira, né, de várias vitórias. Mas é isso, dizer que foi um prazer, né, esse ano aí de estudo que tivemos, que eles tiveram, que ele teve contigo, com sua equipe. Desejar sucesso também ao curso de vocês, que o pessoal venha conhecer mais, divulgar mais, e conhecer e realmente fazer, né, o curso, porque realmente vale a pena. É um curso muito bom. Inclusive, eu estou esperando montar a turma para os maiores, que eu quero colocar a minha mais nova para fazer o reforço de matemática. Ela já não tem muito interesse em fazer o curso do militar, o concurso do militar, mas ela quer fazer, mas eu quero colocar um reforço de matemática. Eu acho que também é uma boa proposta, eu vi lá no site, no Instagram, e eu acho que bem interessante. Gratidão. O pai quer falar alguma coisa? Ou a mãe já representou? Já falou. A mãe tudo, fala né? tudo. Falou tudo. Assim, em resumo, né? Vale muito a pena, né? Não só óbvio, né? Por exemplo, o curso aqui em Salvador foram quase 900 crianças, né? Só 25 passaram. No entanto, todo esse conteúdo que foi dado, isso a criança vai levar. Então, assim, vai ficar muito mais fácil, né? Até assim, vai ter um problema, entre aspas, na escola no final, porque ele já sabia do assunto, né? Acaba se dispersando, né? Então, assim, a criança já vai mais preparada, né? Não conseguiu essa meta, vamos olhar para frente, né? Vamos seguir, né? Porque o conhecimento eles levam. Com certeza. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, né, a famílias que participaram aqui e vocês, né, que estão aqui ao vivo com a gente, ficaram até o final. Então, gratidão. Espero que tenha sido muito válido, né, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, que vocês tenham tido bastante aprendizados para poder levar nessa preparação, nesse início de preparações que vocês vão ter durante todo esse ano. Tá bom, pessoal? Então, desejo para vocês uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigado para vocês que participaram, né? E os nossos alunos aí brilhantes, né? Então, é um ano aí de novos horizontes e que você, Walter, o João Lucas não está aqui, mas a Elisângela vai reproduzir a minha mensagem, possam brilhar, né? Lá no Colégio Militar, cada um que está lá
venceu o que você venceu, né? Você não é uma conquista, tá lá, mas agora você é igual a todo mundo que tá lá. Todo mundo passou por essa mesma batalha, né? Desse mesmo concurso. Que você possa continuar se dedicando para se destacar lá dentro, né? Para que você possa ter voos mais altos. Esses dias eu recebi de um pai que colocou assim para mim, que foi um aluno do Colégio Militar de Recife, que foi aprovado na Universidade de Harvard. Então, um aluno do Colégio Militar de Recife. Então, é o que eu desejo para vocês, né? Voos mais altos, que vocês possam sonhar aquilo que vocês quiserem alcançar. Saiba que vocês têm total condições de conseguir na vida de vocês. Basta dedicação, sempre mantendo a humildade, né? Não é porque eu conquistei algo agora que eu posso... Acontece sempre com os pés no chão, porque na vida tudo aqui, trabalho. Se vocês chegaram até aí, foi através do esforço. Com esforço, vocês vão alcançar o que tiverem para alcançar daqui para frente. Então, é isso que eu desejo para vocês. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Encerramos aqui a live de hoje. Então, um abração para vocês. Tchau, tchau.